evento histórico com uma proposta radical: reunir as nações em torno do objetivo de conter as mudanças climáticas. O Sala de Convidados de hoje celebra os 30 anos da Cúpula da Terra, a Rio 92. Não tivemos nenhum momento anterior que se criou uma mobilização tão grande quanto a Rio 92. Foi uma referência para o mundo em termos do debate da questão ambiental. Eu acho que era a força, era o engajamento de todos. E isso mostra muito o sentido da Eco 92. Conversando comigo hoje sobre os 30 anos da Rio 92, Rubens Borne, especialista em acordos ambientais da Fundação Esquel; Luiz Augusto Galvão, pesquisador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, membro da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 e professor adjunto da Georgetown University; e Ailton Krenak, liderança indígena ambientalista, filósofo e poeta e escritor. A gente está tentando a conexão com o Krenak, a gente conseguindo, ele entra para a nossa conversa. Excepcionalmente hoje, o programa está sendo gravado e nós já recebemos as participações ao longo da semana. Rubens, Guto, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Começo com uma pergunta, um convite à recordação de vocês. Onde vocês estavam? Quem eram naquele momento? E que lembranças afetivas guardam desse evento que marcou a vida de todos nós, né? Mesmo quem não era nascido, Guto, é um marco histórico importante, não é verdade? Guto, começa com você. Começa com você, Guto. Desculpa, Rubens. Sou eu? Bom, obrigado. Eu, na verdade, estava completando um ano de saída do Brasil, trabalhando na OPAS, no México, no Centro de Ecologia Humana e Saúde, que existia, já o centro não existe mais, e foi um momento muito emocionante para mim, porque eu tinha participado ativamente da preparação da Rio 92 como coordenador do SEST, na Fiocruz, e estava passando para essa nova função de assessor regional da OPAS, onde eu recebi todos esses mandatos da Agenda 21 para implementar na região. Então, era um momento de muita mudança para mim, né? De uma visão nacional para uma mudança para uma visão internacional, da participação nacional para a participação internacional, muitas idas e vindas ao Brasil, nesses inúmeros, houveram muitos eventos preparatórios, eu participei muito ativamente da parte de segurança química, contaminação do ar e da própria negociação da parte de saúde dos acordos de biodiversidade e mudança climática, principalmente. Então, foi um momento muito emocionante, muito conturbado também na minha carreira, né? E na despedida do Brasil, quer dizer, eu estava já um ano fora e estava me acostumando com essa nova vida fora do Brasil. Isso é o que eu me lembro mais, né? É muito interessante a gente ouvir as histórias pessoais de quem estava ali compondo aquele momento, né, Rubens? Porque, na verdade, não começou ali, né? Já tinha um processo histórico acontecendo e quem estava ali envolvido participou desse proceso histórico, né? E você, como é que você estava? Como é que você se encontrou com esse evento? Durante os dias da conferência, na verdade, já quase um mês antes, em maio de 92, já estava no Rio de Janeiro. Estive no Rio Centro, que foi o espaço onde se realizou a conferência oficial, mas eu transitava entre o Rio Centro, e eu coordenei a delegação das ONGs brasileiras para a conferência oficial e fui um dos coordenadores do Fórum Global 92, que nós vamos falar mais, que foi o evento que reuniu milhares de pessoas, mais de 400 eventos no Parque do Flamengo. Na verdade, eu estava muito emocionado e estava com muitos amigos e amigas ativistas de movimentos sociais, de movimentos ambientais, todos compartilhando uma emoção, na expectativa de poder influenciar o rumo do desenvolvimento humano. Na verdade, esse processo começou muitos anos antes, eu diria que pelo menos com o lançamento do relatório Nosso Futuro Comum, 5 anos antes, em 1997, o relatório que apontava que os compromissos da conferência anterior da ONU, em 72, em Estocolmo, não estavam sendo implementados,
e apontou, esse relatório apontou que vivíamos uma crise civilizatória, que não era realmente só uma crise climática, uma crise do desmatamento, uma crise da poluição das águas, mas era uma crise civilizatória do desenvolvimento. E, nesse sentido, o que você falou na abertura, um evento radical, sim, era um evento para ir à raiz dos problemas civilizatórios, mas, lamentavelmente, as soluções ou a implementação de soluções ainda está muito na superfície. Nós não atacamos as raízes dos problemas principais. Então, havia essa emoção de poder exercer alguma influência nas decisões mundiais, e, no caso, no Brasil, nós tínhamos saído em 88 da Constituinte, com a elaboração da nova Constituição, e foi talvez a primeira grande chance, além do pessoal da saúde, com a Lei Nacional e a Constituição do Sistema Único de Saúde, e logo depois da Constituição, mas havia para o movimento ambientalista também a possibilidade e a visão de criar essa transição, a transformação radical do modelo de desenvolvimento. Então, muita expectativa de participação, de governança democrática. Muito bom ouvir vocês para começar o programa. Nas ruas do Rio de Janeiro, comitivas paravam o trânsito e mudavam a rotina da cidade. O evento inédito, um momento histórico. O primeiro grande chamado para a urgência das mudanças climáticas. Há exatos 30 anos, entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, o mundo voltava os olhos para o Rio de Janeiro, onde acontecia a mais importante Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O Fórum Global reuniu mais de 100 chefes de Estado, representantes da sociedade civil e cientistas. A Rio 92, pelo significado dela, ela foi assim, a grande largada para que a conscientização ambiental e ecológica entrasse definitivamente na agenda dos 5 continentes. Ou seja, nós não tivemos nenhum momento anterior que se criou uma mobilização tão grande quanto a Rio 92. Foi uma referência para o mundo em termos do debate da questão ambiental, mas ela deixou basicamente 4 legados importantes. A Agenda 21, que é uma agenda do desenvolvimento, é uma agenda que pega as questões ambientais, mas também as questões socioeconômicas, culturais, etc. E sempre as questões políticas, como se deverá organizar a agenda do desenvolvimento nos países e no mundo todo. Então, aí se gera também a COP, na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Clima, a COP da Biodiversidade, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Preservação da Biodiversidade e a da Desertificação. Um dos principais destaques da Eco 92 foi o de que as nações mais desenvolvidas eram as maiores responsáveis pelos danos ao meio ambiente. Então, há uma discussão grande nessa época, na preparação, sobre desastres de longa duração, como é um desastre ambiental, e desastres que afetam, em particular, países em desenvolvimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, para preservar o planeta é preciso a participação de todas as nações. Se os governos, especialmente os do G20, os mais ricos do mundo, não se mobilizarem para uma mudança na forma de lidar com o meio ambiente, conviveremos com uma série de catástrofes. Não faltam propostas de boa qualidade. Faltam realizações, que essas propostas se realizem por um compromisso verdadeiro dos governantes dos países. Do ponto de vista tendencial, o que nós tivemos como modelo global de desenvolvimento, com agora a experiência da pandemia de Covid, com os processos de enfraquecimento do multilateralismo, com a guerra, quer dizer, tudo isso está mostrando que dificilmente teremos sucesso em ter os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável atingidos em 2030.
Olha que bom, estamos recebendo aqui Ailton Krenak, liderança indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor. Ailton, prazer enorme contar com você aqui com a gente, pela sua história e por esse momento que a gente vive em que, mais do que nunca, é importante a gente ouvir a voz das populações indígenas no Brasil, né? Eu convidei tanto o Rubens quanto o Galvão, antes do vídeo que a gente acabou de assistir agora, da reportagem, a dizer onde estavam naquele momento da Eco 92, como é que foi essa participação no evento, e quero convidar você da mesma maneira a falar um pouco. Você já vinha se destacando nessa luta, já tinha participado no Congresso de um momento histórico ali, né, na Constituinte, e um belo momento que chamou a atenção de muita gente para as causas indígenas. Então te convido, Ailton, para a gente começar esse diálogo também com você, falando um pouquinho para a gente de quem era o Ailton naquele momento, com que reivindicações e expectativas chegou naquele evento e o que ficou de memória afetiva para você da Eco 92. Bom dia, Yasmine. Obrigado. Bom dia, Galvão. Bom dia, meu amigo Rubem. Estamos nós aqui nessa dobra do tempo, olhando para trás, olhando para 92. Eu, naquela época, eu estava imbuído dos sentimentos mais, digamos assim, estimulantes sobre o que a humanidade podia fazer em relação à sua casa comum. Eu me lembro que Mikhail Gorbachev tinha dito que a Terra era como uma canoa, que nós estávamos todos embarcados e que, se a gente não tomasse cuidado, a gente ia afundar. Parece que o Mikhail acertou, a gente afundou. Nós afundamos, e nós afundamos em profundidades que a gente sequer consegue atinar com como está a superfície. O painel do clima, todas as outras evidências de que a gente perdeu o contato com a qualidade da vida no planeta, seguem nos apavorando. Você está sem som, Yasmine? Não, estou te ouvindo, Ailton. Pode falar. Eu acho que eu iniciei a minha fala sem abrir o som aqui. Não, a gente está te ouvindo perfeitamente, Ailton. Está ótimo, a gente está te ouvindo muito bem e estou gostando de ouvir a sua narrativa. Aí a gente assistiu agora um resumo, né, do que foi a Eco 92 naquele momento. E queria te perguntar, para a gente já entrar nos próximos pontos aí do nosso programa, por que o Rio de Janeiro? E qual foi para você a representatividade desse evento acontecer no Brasil e no Rio de Janeiro? Na década de 90, o Brasil era hotspot em florestas tropicais, biodiversidade e uma certa mobilidade social que podia acolher um fórum daquele tamanho sem muita dificuldade. Os outros países que poderiam fazer isso seriam Europa, talvez o Japão. Mas o Japão ele não tinha o que ofertar do ponto de vista de motivação para uma conversa sobre florestas tropicais, por exemplo. O Brasil continua sendo o país com a maior extensão de florestas tropicais ainda vivas, na iminência de serem destruídas pelo governo brasileiro. Importante ser demarcado esse espaço para essa discussão, com certeza, né, Ailton? E Rubens, além dos 30 anos da Eco 92, a gente também está aí completando 50 anos da reunião de Estocolmo. Você falou um pouco disso na sua fala, né? E dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, que é muito representativo. Para a gente fazer um breve retrospecto aí, antes da Eco 92, o que a gente tinha até chegar nesse lugar? Pegando o gancho aí do meu amigo Ailton, a dobra do tempo, quer dizer, olhando para trás, mas eu quero aprender com as lições do passado para construir um futuro, usando os termos do Ailton Krenak, para adiar o fim do mundo e para colocar o planeta e a civilização humana e os vários grupos numa rota de dignidade e de direitos. Então, os problemas ambientais foram surgindo ao longo dos anos 50 e 60, chegou-se no começo dos anos 70, houve a primeira conferência da ONU sobre o ambiente, realizada em Estocolmo, e agora, essa primeira semana de junho, lá em Estocolmo, estão sendo realizados alguns eventos
para rememorar e para saber o que foi feito e o que não foi feito. E, ao longo dos anos, como disse o Ayrton, ao longo dos anos 70, se percebeu que foram palavras ao vento, lamentavelmente. Aí veio se constituir uma comissão da ONU, a Comissão Brundtland, chamada Brundtland, uma comissão de meio ambiente e desenvolvimento, que produziu o relatório 97, relatório Nosso Futuro Comum, que apontou que, na verdade, era e continua sendo uma crise civilizatória, uma crise do modelo de desenvolvimento, uma crise da ganância, uma crise da desigualdade, da exclusão social, e revelada em várias crises ambientais, a crise climática, a crise da acidificação dos oceanos, a crise da perda das florestas, a crise da perda da biodiversidade, a crise da poluição invisível, a poluição química, com agrotóxicos, com substâncias químicas presentes nos alimentos. Então, todas essas crises revelam a insensibilidade do sistema econômico e dos detentores de poder político em zelar pela casa comum, né? E, portanto, nós temos que aprender com os do passado, mas também com as lições e ensinamentos que esses eventos nos inspiraram e cujas propostas continuam sendo válidas, né? A emoção de estar lá na Rio 92, depois em Joanesburgo, foi porque havia milhares de pessoas, indígenas e não indígenas, quilombolas, ativistas, querendo exercer seu direito e dever de cidadão e cidadãs para construir um mundo melhor e monitorar o que governos e empresas estavam fazendo e deixando de fazer. Lamentavelmente, 30 anos depois, continuamos no mesmo impasse e com o mesmo dever ético de zelar pela dignidade de vida de todas as pessoas. Guto, a Eco 92 também marca um momento em que o meio ambiente entra realmente na pauta, formalmente, né? E a gente tem ali, primeiro, até então, uma ideia de que era uma discussão elitista para países ricos e se percebe que isso precisa ser global. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? E uma segunda questão é que no Brasil, também me corrija se eu estiver enganada, cria-se o Ministério do Meio Ambiente a partir desse evento, é isso? Me fala um pouco desse marco de mudança da forma de discussão dessa pauta. Bom, acho que o Rubens falou um pouco aí, também o Ayrton, sobre a origem. Na verdade, o grande evento ambiental foi o de Estocolmo, né? Ali é onde realmente é tomada a consciência da questão ambiental, em 72, e empurrado pela sociedade civil. Na verdade, não é um movimento empurrado pela oficialia, né? Pela chapa branca, é empurrado pela sociedade civil. Existe um grande embate em Estocolmo, onde os países em desenvolvimento, naquela época chamados não alinhados, eles se consideravam sendo afetados pela discussão ambiental como uma imposição de limites ao desenvolvimento. E essa discussão era muito quente, digamos, em Estocolmo, e a primeira-ministra Indira Gandhi é quem realmente faz um discurso histórico chamando a atenção dessa questão planetária, né? Quer dizer, todos nós estamos nesse planeta, nós temos que trabalhar juntos nessa questão. A reunião do Rio, foram esses 20 anos entre Estocolmo e Rio, foram de conversas. O Rubens falou aí da Comissão Brundtland, que foi já uma atitude da oficialia internacional, mas existiram vários outros eventos nesse período, né, que foi fermentando essa discussão. E, na verdade, a Rio 92 ela não é mais de ambiente, ela é de desenvolvimento, ou seja, ela já avança para a questão do acordo de respeito ao ambiente com essa ideia de desenvolvimento sustentável, que não foi criada pela oficialia, foi criada pelos organismos não governamentais, foi trazido à mesa como uma ideia e que foi assumido pela oficialia como um ponto de negociação, né? E se criam as convenções do Rio, etc., foram preparadas muito antes, na verdade, não foram geradas no Rio, foram assinadas no Rio, né? E o próprio IPCC já existia de muito tempo antes, enfim, toda uma série de atividades. Então, eu diria que a Rio 92 foi o que abriu o passo para a discussão oficial do desenvolvimento com respeito ou com tentativa de respeito ao ambiente, né? Acho que também já abundamos aqui em falar que o progresso oficial foi grande, né? Existe a criação das agências ambientais, na verdade, desde 72, no mundo inteiro vem se criando os ministérios e as agências ambientais em todos os lugares,
grande parte delas estavam hospedadas no setor saúde, passam a ser um setor independente dentro de governo, mas com uma lógica intersetorial, ou seja, existe muita inovação do ponto de vista de administração pública, eu diria. E existe muita inovação também do ponto de vista de temas que ficaram para a sociedade civil discutir. No entanto, existe pouco progresso do ponto de vista de alcance real, de situação de avanço, como a gente vê hoje na questão da crise climática. Apesar de todo esse arranjo internacional, toda essa conversa, a parte dura da negociação, né, a parte que muda a tendência e que muda a desigualdade dos afetados, essa não tem sido enfrentada, ou tem sido enfrentada de uma forma muito marginal. Krenak, a revelia de todas as obviedades que a gente vem assistindo, é muito difícil para algumas pessoas entenderem a relação do meio ambiente com a saúde. Queria que você trouxesse para a gente como é que, a gente sabendo da pluralidade dos povos indígenas, né, e que dificilmente você vai conseguir resumir numa única percepção, mas de uma forma geral, como é que a população, os povos indígenas percebem essa relação da saúde, do meio ambiente, do homem como uma parte desse sistema? Yasmin, que bom que você traz essa quase que outra margem, outra banda, né, da percepção da vida. Os povos nativos, né, os povos originários, têm uma compreensão de que a saúde, quase que a gente poderia dizer que a saúde é tudo. Depois é que vem essa ideia criada, a ideia constituída de meio ambiente. O meio ambiente ele é uma criação cultural. A saúde não. A saúde é uma condição intrínseca. O ser humano ele só existe com saúde. Não existe um ser humano doente. O ser humano existe saudável e ele produz saúde. Na verdade, aquela ideia maravilhosa de que as florestas produzem o oxigênio, que as florestas são o pulmão do mundo, a gente podia também considerar que a experiência de estar vivo produz vida. Então, nós precisamos estar vivos. Quando nós danamos o ambiente onde nós estamos inseridos, nós adoecemos primeiro o lugar, depois a gente adoece as pessoas. Eu voltei há 10 dias da aldeia Yanomami, onde eu fui visitar os parentes Yanomami, quando eles estão comemorando 30 anos de demarcação da terra Yanomami. Um ato que foi feito lá atrás, no governo Collor, e que a gente está comemorando porque coincidiu com a Eco 92 também. E a gente estava numa aldeia, no Demini, onde não tem sequer pernilongo. Quer dizer, não tem nem pernilongo. Não tem um vetor para uma malária ou para uma outra coisa dessa, porque o lugar está tão saudável, tão limpo, que todo mundo tem saúde. Mas eu sei também que tem outras aldeias Yanomami, onde mostram crianças famélicas, toda arrebentada pelo garimpo, que aquela atividade antrópica, ela cria doença. Então, simplificando, nós, os humanos, podemos viver com saúde, mas nós estamos criando doença na Terra. Se a gente não cuidar da Terra, não vai ter saúde. É impossível ter saúde para os humanos numa Terra doente. É simples assim. Simples assim, Krenak, você tem toda a razão, me parece. Rubens, vocês três trouxeram a questão de que os acordos formais aconteceram, mas que na prática muito ficou no ar e não foi finalizado, não chegou a ser colocado em prática. Uma das questões, por exemplo, é que os países ricos continuam explorando os países mais pobres, eliminando sua soberania alimentar, muitas vezes, e causando um desequilíbrio ambiental visível. Então, eu te pergunto até que ponto a diplomacia, termina a diplomacia e a gente vê uma hipocrisia de realmente políticas que não se colocam efetivamente onde, por óbvio, deveriam se colocar. Bem, esses dois aspectos, hipocrisia e diplomacia, continuam fortemente presentes hoje em 2022, 30 anos depois da Rio 92, 50 anos depois de Estocolmo. A diplomacia, a meu ver,
é uma via para enfrentar os problemas, mas ela é muito limitada digamos, pelas ambições e interesses políticos de cada Estado na geopolítica internacional. E, a meu ver, as políticas de Estado muitas vezes são limitadas aos interesses econômicos hegemônicos. Então, por exemplo, por mais que tenha havido promessas e compromissos para redução das emissões de gases de efeito estufa, seja nos países ricos, seja nos países em desenvolvimento, nos países pobres, a gente viu que desde a Rio 92 pouco se avançou. Eu dou 2 exemplos sobre isso. A Convenção Quadro de Mudanças do Clima, que começou a ser negociada 2 anos antes da Rio 92, foi assinada na Rio 92, tinha compromissos e tem compromissos para todos os países, entre os quais eu vou destacar 2, que está lá no artigo 4.1d, proteger todas as florestas. E o Brasil e outros países em desenvolvimento, embora não tivessem metas de redução, tinham o compromisso, uma obrigação de conduta de proteger as florestas e diminuir e evitar o desmatamento. Fizeram? Não, a gente sabe que hoje o desmatamento no Brasil alcançou patamares muito superiores aos anos anteriores. Os países industrializados, que são os países que mais emitem gases de efeito estufa com o uso de combustíveis fósseis, fizeram promessas em Kyoto, em Paris, de cortar emissões, mas, lamentavelmente, com a guerra da Rússia na Ucrânia, a gente está vendo o quanto os países europeus continuam dependendo de gás e petróleo. Suas economias ainda estão viciadas em combustíveis fósseis e não fizeram a transição para energia. Então, nós temos, sim, hipocrisia, mas interesses econômicos limitando decisões políticas em todos os países, não só nos países ricos, mas também nos países em desenvolvimento ou países mais pobres. Com essa sua fala, a gente vai fazer um intervalo, Rubens, e no próximo bloco, mais lembranças da Eco 92. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente já volta. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre os 30 anos da Rio 92. Comigo para essa conversa, Rubens Borne, especialista em acordos ambientais da Fundação Esquel, Luiz Augusto Galvão, pesquisador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, membro da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 e professor adjunto da Georgetown University. E Ailton Krenak, liderança indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor. Excepcionalmente hoje o programa está sendo gravado e nós recebemos as participações do público ao longo da semana. Agora você acompanha algumas lembranças afetivas do evento diplomático que marcou uma convocação para mudanças. A Virgínia chegou e disse assim: "Ô Paulo, as tendas, que na verdade era essa parte externa, né, esse verde e branco que a gente vê, elas estão sendo doadas." E eles perguntaram se a Fiocruz quer. Isso é óbvio, ter uma marca dessa, né, dentro da Fiocruz, associando ao nascimento e construção do Museu da Vida, é fundamental. Esse cenário já nos remete ao que a gente chamava da Eco 92, ou Rio 92, né? Porque essa tenda, ela estava ali no aterro do Flamengo. E ela era uma dos locais, né, onde se reunia principalmente a área de representação da sociedade civil, dos movimentos sociais, que estavam naquele momento discutindo um tema central que tem desdobramento até hoje como um grande desafio da humanidade. Quando eu fiz a segunda visita, ou terceira, aonde estava a aldeia global dos povos indígenas, e eles tinham ali não sei quantos, talvez um milhar ou várias centenas deles. Eles estavam fazendo uma dança conjunta, todos abraçados um com o outro e tal, e, enfim, fazendo lá alguma celebração, e aquilo foi muito forte, assim, aquela imagem para mim. Eu tinha 24 anos, eu estava voltando de um período que comecei a trabalhar com organizações não governamentais. Eu acho que era a força, era
o engajamento de todos. A única tatuagem que eu tenho até hoje é uma tatuagem do planeta Terra nas minhas costas. É alguma coisa que eu quero carregar para sempre. O rei da Suécia veio para a Eco 92 e eles foram fazer uma plantação de mudas no Jardim Botânico. E o meu filho plantou uma muda, não é? Então, essa coisa, para mim, é uma imagem muito, muito forte, né? Porque é ver uma geração que começa a tomar conhecimento, o simbolismo de plantar uma árvore, né? De buscar pensar futuro, que essa árvore dê frutos, né? E isso mostra muito o sentido da Eco 92. Krenak, uma outra coisa que eu acho que me faz perceber esse sentido também foram algumas representações que a gente teve no evento. Aí você me corrige, no Parlamento da Terra foi na Eco 92. Foi uma co-idealização sua, né, que reuniu vários intelectuais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, me confirmasse. Esse evento foi na Eco 92, aconteceu ali no Circo Voador. E se não foi, enfim, como é que foi essa participação das populações indígenas no evento enquanto mobilização social naquele momento? Na Eco 92 foram instaladas aquelas tendas no Aterro do Flamengo. Lá no Aterro do Flamengo é que confluía todas essas mobilizações, além da aldeia global que o Marcos Terena, junto com a COICA, a Organização dos Povos Indígenas da Bacia Amazônica, ergueram para acolher os diálogos de povos nativos, os parentes do Canadá, dos Estados Unidos, da América Central. Então, talvez tenha sido o evento que mais reuniu representantes indígenas do continente americano. Tinha muita gente. E havia também delegações de outros países, além dos do continente americano. Estava amplamente representado o pensamento, digamos, dos povos nativos, que resultou, inclusive, na produção daquela Carta da Terra. A Carta da Terra foi o documento, digamos, mais eloquente que saiu da Eco 92, porque, além dele ser uma proposta dos povos nativos, né, dos povos indígenas, ela foi também firmada por muitas organizações que naquele começo da década de 90 já tinha ampla mobilização no mundo inteiro. O Greenpeace, as outras, o Survival International, todas essas organizações ligadas com florestas estavam apoiando os esforços de povos nativos se encontrarem no Rio. E quando a gente ouviu aquela pergunta no início, por que o Rio? Eu creio que no começo da década de 90, as condições que o Rio apresentava para o mundo eram muito atraentes, tinham um atrativo enorme. Além dos povos indígenas das Américas não ter um outro território tão propício para um encontro pan-indígena. Então, houve mesmo um congresso pan-indígena no Rio, e dele resultaram muitas alianças que até hoje têm consequência. A mais importante delas é um pacto pelas florestas tropicais, né? A aliança com as organizações ambientalistas globais, elas nasceram ali. Então, agora há pouco eu estava vendo a Chai Suruí lá na Espanha. Então, assim, tem 2, 3 gerações depois, os ecos dessa conversa prosseguem. Você vê que é a imagem que muita gente guardou, né, Rubens? Você quer comentar? Acrescentar ao que o Ailton colocou, de que todos que foram ao Rio de Janeiro foram imbuídos de uma expectativa, de esperança, de poder mudar o rumo da civilização humana. Eu, como disse na abertura, eu participei em nome do Fórum Brasileiro de ONGs, da negociação daquilo que veio a ser o Fórum Global 92. Em 1990, 2 anos antes, eu comecei a me preparar para Rio 92, já em 89, quando ainda nem estava decidido que a conferência seria no Rio de Janeiro. O Brasil se ofereceu na ONU em final de 89 por um governo que era um governo que, terminada a ditadura, reconheceu a existência
de problemas. Desculpe, aqui está dando uma interferência, no vivo, na gravação assim reconheceu mesmo. a existência de problemas e não negava os problemas, mas dizia: nós queremos cooperação, queremos criar laços de solidariedade e formas de participação, de superar os problemas do desmatamento, os problemas, e assim, coisa que nós não vemos hoje. E o Fórum Global 92 foi realizado por talvez não com ingenuidade, mas talvez com idealismo das transformações radicais. E eu diria hoje, 30 anos depois, que o que marcou a formulação daquele espaço no Parque do Flamengo, com tendas, com mais de 400 eventos, um deles do Fórum Internacional de ONGs, onde foram adotados mais de 30 tratados alternativos da sociedade civil, foram o que eu chamo dos 5 Ds: dignidade, direitos, diálogo, democracia, né? Está me faltando um D agora, mas já vai vir a memória. Mas a ideia de que com diálogos e com democracia nós podemos proteger direitos, dignidade de vida e portanto, fazer as transformações para que todos possam estar usufruindo de uma qualidade de vida e com saúde e o planeta ter saúde. Então, eu acho que a decisão política do governo brasileiro em se oferecer como anfitrião da conferência, e depois de ter escolhido o Rio de Janeiro, também fez com que a gente vinha daquele espírito de mobilização, de redemocratização no país, e isso, acho que ajudou a influenciar a mobilização, não só no Brasil, na América Latina, como disse o Ailton. Guto, a gente está vivendo aí também uma crise multidimensional, né? A gente vê, por exemplo, o resultado aí desse desequilíbrio ambiental, para mim, pelo menos, parece muito claro: chuvas muito mais intensas, com desastres ambientais muito maiores, cada vez maiores, e temos também uma guerra acontecendo. Eu queria que você comentasse, né, clima e ambiente, geopolítica, ética. A gente está vivendo um momento que é um momento culminante para muitas questões, né? No sentido da diplomacia também, né? Sem dúvida, é um momento crítico, né? Eu diria, de transformação. Você veja, do ponto de vista da transformação ambiental, na verdade, em 1873, já Stoppani já falava, né, do impacto que o homem estava tendo no planeta, e levou até hoje. Acho que tem muita gente que ainda não entendeu que isso não é uma conversa política, são fatos, são realidades, são constatações, né, de inúmeras e diferentes situações, estudos que indicam para isso. Essa transformação, ela vai gerando problemas e vai gerando soluções que, na verdade, criam novos problemas. Então, você tem hoje uma crise ambiental que está direto ou indiretamente associado à crise social, à crise, por exemplo, da questão de disponibilidade de alimentos, está associado direto e indiretamente com a saúde, em várias vertentes, incluindo na própria parte da pandemia e do surgimento de novas ameaças do desequilíbrio biológico. Temos uma ameaça, uma perda enorme de diversidade. Olha, começando pela diversidade linguística, nós estamos perdendo idiomas a cada hora no mundo, nós estamos perdendo espécies animais a cada hora no mundo. E isso não é de hoje, isso é de muito, muito tempo. Então, obviamente, isso vai gerando uma pressão política muito grande, que vai gerando esses grandes conflitos. Quer dizer, você tem uma crise climática, você tem uma crise da saúde, você tem uma crise da educação, você tem hoje uma crise do ambiente totalmente humano, que é o ambiente digital. Esse não existe de nenhuma outra forma se não for o homem, e tem uma crise de governança. Olha só o que está causando esse ambiente digital no mundo. Você tem uma crise da diplomacia, né, do próprio diálogo, porque é um diálogo hoje que sofre intervenções incontroláveis. Enfim, é uma questão multidimensional. E a abordagem que está sendo feita é uma abordagem antiga, é uma abordagem desatualizada. Você falar de atuar
com indicadores unidimensionais, você falar de atuar com acordos unidimensionais, não vai para lugar nenhum, vai continuar nessa conversa. Quer dizer, a atuação hoje tinha que ter sido modernizada, nós tínhamos que ter uma forma nova, diferente de intervir nessa multidimensionalidade que nós estamos vivendo, né? Não é somente através da oficialia, que talvez 30, 40 anos atrás a oficialia dava conta, digamos, conseguia governar o processo. Hoje, nitidamente, não consegue governar nada, né? Quer dizer, tenta governar e cria uma nova crise, tenta governar e cria uma nova crise e sai correndo atrás da correção dessa crise. É um grande desafio para os estudiosos dessa área, né, de relações internacionais e de diplomacia. Não é um desafio fácil, nem é um desafio que tem uma solução fácil, né? É uma solução que vai ter que ser construída com essa grande participação. Então, hoje em dia também é importante esse foco na equidade, porque a única coisa que vai garantir uma participação é se você consegue ter um mundo mais igual. Falar de participação onde grande parte está lijada do processo, você não está falando de uma participação real. Por mais que você queira dizer que esse representa isso, representa aquilo, você tem que ter uma participação real e tem que ter um respeito, né? O respeito pelos direitos e pelas convicções de cada uma dessas partes da sociedade. Esse é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio. Eu só queria lembrar também que, se bem a Rio 92, todos nós temos lembranças muito positivas, porque se representou uma esperança muito grande, ainda que hoje já nós, os mais velhos, vamos ficando um pouquinho frustrados, talvez com os resultados que a gente esperava e que a gente está obtendo, mas também é importante lembrar que naquele momento a gente vivia um governo brasileiro aberto ao diálogo do neoliberalismo que estava sendo implantado no mundo. É importante dizer isso. Quer dizer, a conversa entre desenvolvimento e ambiente, na verdade, ela tem essa contradição. Ela é um chamado para participação e para um olhar da questão ambiental, mas ela é, ao mesmo tempo, também o estabelecimento de acordos intermediários para poder avançar uma agenda econômica que hoje nós estamos vendo que é extremamente agressiva e com resultados extremamente duvidosos, baseados, por exemplo, na economia do combustível fóssil, baseados, por exemplo, na questão da agricultura não familiar, que de certa forma tem desruralizou o mundo, né, e superurbanizou, criando problemas graves do desenvolvimento urbano. Quer dizer, nós também não podemos esquecer esse outro lado, né? Quer dizer, você não consegue caminhar só com as esperanças. Essa, para mim, é um grande aprendizado, né? Você sempre caminha também com a desesperança, com o que a oficialia avançou. E a oficialia avançou legitimando determinados métodos, determinadas conversas que até então estavam divididos, né? Estavam apartados. Então, eu acho que era importante fazer esse ponto também. Obrigado. Com certeza. E, Krenak, já entrando nesse bojo aí que o Guto trouxe para a gente, esse cenário, eu queria que você imaginasse a Eco 92 acontecendo agora, com internet, com esse contexto global que ele está trazendo. Como é que você imagina o que seria diferente, para melhor e para pior, se hoje acontecesse esse evento inédito até então, com esse contexto mundial? E aí deixo à vontade Rubens e Guto também a trazerem comentários se quiserem. Eu achei muito importante a contribuição que o Guto trouxe agora, lembrando que a Eco 92 aconteceu num cruzamento de expectativas onde a chamada globalização estava se insetando. A gente estava dando entrada nesse grande portal da globalização. Eu me lembro que um pouco depois o Bill Clinton, como presidente dos Estados Unidos, anunciou a novidade que veio dar na praia, que seria a Infovia. Era um mega projeto gringo de englobar o planeta inteiro no mesmo shopping. Então, assim, nosso querido geógrafo Milton Santos, ele ia decifrar esse enigma dizendo que a gente estava sendo deglutido, que nós estávamos sendo comidos.
Então, na verdade, a gente estava fazendo uma festinha enquanto éramos comidos. O capitalismo decidiu meter a mão no planeta, e para isso ele precisava atualizar seu instrumental. Os programas da ONU para o meio ambiente, os programas da Unesco para o meio ambiente, os programas dos organismos multilaterais, esses que o Guto me presenteou agora com esse termo oficialia. Eu vou começar a usar, Guto. Ao invés de eu enunciar todos os organismos multilaterais, eu vou chamar eles de oficialia. Inclusive a Organização Mundial da Saúde, que insiste em separar saúde de governança global. A Organização Mundial da Saúde tinha que entender que governança global inclui saúde. Saúde não é um anexo da coisa. Se a gente tiver guerra e destruição, a gente não tem saúde. Se a gente tiver a OTAN governando o mundo, não tem saúde. E desde a Eco 92 que essa coisa se disparou. O capitalismo está devorando o planeta. E todo o instrumental que existe de governança está subordinado a essa lógica das corporações. Se nós tivéssemos um evento desse hoje, só viriam CEOs. CEO, gerente. Não viria nenhum estadista. A Eco 92 tinha estadistas. Os estadistas morreram, acabou. Agora só tem gerente. Gerente dos Estados Unidos, gerente da Inglaterra, são todos gerentes. Inclusive lá na França, aquele simpático presidente é um gerentão. A gente só tem gerente no mundo hoje, não tem mais governo. O mundo está desgovernado e virou uma corporação. Neoliberal, claro. Olha aí, Rubens, eu quero o teu comentário sobre isso e também pensando aí nesse contexto que me parece que nos indica que a gente não vai atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, né? Estamos aí na porta já de 2030, né? Que governança a gente... Só acrescentando para não deixar de fora essa fala dele sobre a governança, que é super importante, queria que você complementasse. Sim. Que governança a gente quer, né, para chegar mais perto desses objetivos? Eu vou chegar nisso, mas eu acho que o Guto e o Ailton fizeram uma boa síntese de que, digamos... se ao longo dos anos 90, começando com a Rio 92, depois nós tivemos uma série de conferências chamadas de círculo social, que debateram direitos humanos e desenvolvimento, questões de mulheres, gênero e desenvolvimento, desenvolvimento social, o habitat humano lá em Istambul, questão da fome. Ao longo dos anos 90, nós tínhamos mobilizações em torno da esperança e da dignidade de vida, né? E, sobretudo, aquele último D que eu esqueci de citar, que veio à mente com a fala do Guto, que é o da diversidade. Nós temos que respeitar a diversidade de vida no planeta, diversidade de vidas no planeta, e só se respeita diversidade se reconhecermos direitos à dignidade de vida e mediante diálogo e democracia. Aí, talvez, por mais paradoxal que possa ser esse avanço do neoliberalismo para as corporações comerem o mundo, a Rio 92 nos deixou um legado que veio influenciar a Agenda 2030, os ODS, e nos permite uma plataforma para o futuro. Eu vou dizer um desses legados, e vou dar o exemplo do porquê que ele é importante. Na Agenda 21, que é o documento, o Plano de Desenvolvimento, de Transição de Desenvolvimento da Rio 92, tinha 40 capítulos, um deles falava da poluição química, o capítulo 19. Praticamente nada foi implementado. No começo do século XXI, a ONU, a oficialia, não sei qual é a forma correta de dizer, falou, olha, nós não conseguimos, vamos abrir um processo que chamou de Cycling, de Estratégia Integrada para a Gestão de Substâncias Químicas. Colocou metas para 2020, adivinhem. Em 2020, não se atingiram as metas. Então, vamos abrir um novo processo de negociação para rever essas metas. Assim foi com a Agenda 21, que se transformou em Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e depois foi transformada, rotulada com ajustes em Agenda 2030 ODS. No passo que nós não vamos atingir os ODS, muito menos as metas previstas no Acordo de Paris. O planeta vai se aquecer muito, vai matar muita gente sem saúde. Só que lá na Rio 92, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, nessa onda do neoliberalismo, não pôde se negar
a reconhecer o esforço da sociedade civil, desde Estocolmo, dos indígenas, que, ora, é na tentativa de construção de dignidade e na hora de resistência aos absurdos dessa máquina que vai comendo o mundo e as pessoas. E resistir é preciso e necessário. E tem lá o princípio 10. O princípio 10, os países reconheceram que a melhor forma de cuidar do meio ambiente e da sustentabilidade é garantindo acesso à informação, acesso à participação e acesso à justiça para a superação dos problemas. E esses são 3 pilares, 3 direitos necessários para o exercício da governança democrática. Esses 3 direitos de acesso à informação, participação e justiça se transformaram em 2018 na América Latina e Caribe, no Acordo de Escazú, que o atual governo teima em não reconhecer como importante, e não quer ratificar, mas é um acordo que já está em vigência. A Europa celebrou um acordo semelhante em 1998, a Convenção de Aarhus, onde qualquer cidadão europeu tem direito a pedir informação, um sujeito na Espanha saber o que o governo da França está fazendo, deixando de fazer em relação à poluição. Então, nós precisamos ampliar o exercício da governança democrática usando esses direitos procedimentais que, no caso do nosso continente, estão no Acordo de Escazú. Então, o paradoxo é que a Rio 92 nos deu uma plataforma que nós vamos ter que batalhar daqui para frente, para não ficar na dobra do passado, olhando o passado, mas construindo um futuro diferente com esses instrumentos e esses direitos de governança democrática. Guto, eu estou finalizando o programa, eu queria um comentário seu sobre essas falas do Krenak e do Rubens. Bom, eu acho super válido, obrigado, aprendi um montão. Eu, na verdade, só queria lembrar que essas metas que você falou, desenvolvimento sustentável, e que o Rubens, de uma forma muito apropriada, vinculou como uma plataforma avançada, e eu estou de acordo, eu acho que é um resultado positivo de todo esse movimento. Se não existisse, estaríamos provavelmente muito pior, né? Mas eu queria lembrar que são objetivos que não estão colocados para serem alcançados. Isso me parece um mau entendimento geral. Eles são objetivos aspiracionais, ou seja, de aspiração de toda a Terra, de todos nós, né? Então, cada um teria que dizer o que vai fazer para alcançar esses objetivos. Não é uma questão de cumpri-los, é uma questão de quanto eu, sendo uma pessoa, um Estado, ou uma região, ou um organismo internacional, o que eu vou fazer para ajudar a realizar esses objetivos que são aspirações. Quer dizer, como é que a gente vai acabar com a inequidade, como é que a gente vai acabar com a fome, como é que nós vamos ter acesso e cobertura universal em saúde, etc, etc. Quer dizer, tudo que está lá. Cada um tem isso é um pouco para convergir esforços, que seria exatamente essa forma moderna de governança, essa forma moderna de trabalhar as questões, aonde o mundo digital pode contribuir, aonde as pessoas podem contribuir, onde os governos podem contribuir. O problema que está se colocando é quem faz o accountability, quer dizer, quem presta contas e para quem se presta contas disso, né? Os organismos internacionais têm se demonstrado muito bons como plataforma de diálogo, mas não têm tido poder e nem instrumentos efetivos para cobrar, né? Cobrar daqueles que têm como fazer, que não estão fazendo, e cobrar daqueles que não têm como fazer, que tenham acesso para poder fazer. Quer dizer, esse mecanismo de buscar o equilíbrio que seria dessas plataformas internacionais dos organismos não tem funcionado. Desde o problema da paz, né, que a gente vê que não consegue estabelecer, que é o mais importante, sem dúvida nenhuma, né, até o problema da saúde, da alimentação, do ambiente, essas plataformas não têm tido elementos ainda efetivos. Eu acho que esse é o grande ponto de desafio da diplomacia internacional hoje, esse é o grande ponto de desafio da comunidade internacional. Ou seja, temos uma excelente plataforma, é aspiracional, todo mundo pode contribuir. Agora, como é que nós vamos cobrar isso e como é que nós vamos distribuir os recursos para que isso aconteça, né? Acho que esse é o próximo passo. Não é um passo fácil, né? E é um passo que tem que ser respondido pela globalidade da raça humana. Não pode ser respondido por um ou por outro, né? E tem que ser respondido protegendo
aqueles que estão mais afetados. Eu acho que se nós trabalharmos com uma imagem bem objetiva de proteger, por exemplo, as populações indígenas, de proteger, buscar equidade no ambiente urbano, né, e outras coisas mais, você consegue enfocar e consegue achar saídas muito interessantes para isso. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Guto. Eu vou pedir licença para o meu diretor, Renato Salles, porque eu quero um minutinho a mais para ouvir o Krenak, trazendo aí, saudando o seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Krenak, belíssimo livro. Eu queria finalizar com alguma ideia para adiar o fim do mundo diante desse contexto. Yasmin, parece que sobressaiu em todas as nossas observações de que, mesmo que sejam aspirações, as aspirações estão ficando aquém da possibilidade desses chamados seres humanos. E ele está colidindo com uma realidade de fato que a Terra tem limite. O planeta Terra tem limite. E a reprodução dos humanos não tem limite. Os humanos estão se transformando numa ameaça real ao organismo da Terra. O especismo do humano ainda pode acabar com a gente. Essa seria a minha frase rosiana, já que o Guimarães Rosa é nosso vizinho. Os humanos vão acabar acabando consigo mesmo. A Terra vai sobreviver, né, Krenak? Nossa, eu quero te agradecer muito. A Terra muito. maravilhosa vai surfar no espaço quando o especismo humano tiver virado esterco. E aí, Yasmin, Ailton e Guto, se eu puder... Eu já estourei o tempo do programa, 20 segundos. Dizer que eu acho que se nós não queremos ser vítimas da degradação, dos problemas de saúde, e nem queremos ser cúmplices, só nos resta uma ação: agir, agora e sempre, perseverar. Muito obrigada, Rubens, muito obrigada, Krenak, Galvão, pela participação importantíssima de vocês aqui com a gente, falando desse tema e relembrando os compromissos firmados nesse evento tão importante também para todos nós. Muito obrigada e com certeza contaremos com vocês em outra pauta falando sobre tudo isso. E obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje aqui pelo canal, por um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!